Pessoal, e agora vamos para a segunda parte do vídeo de ontem. E o vídeo de ontem, se vocês ainda não viram, vão ver, porque é importante para vocês seguirem o raciocínio neste vídeo. É a primeira parte, e é sobre o facto de a ARK Invest ter feito um relatório com umas 150 páginas, e que vocês podem ver na internet, se quiserem ler 150 páginas, em que eles falam sobre as tendências dos próximos anos. Eu dividi os dois vídeos, um para mais tecnologias e que fica mais ligado a ETFs e ações, e outra parte para criptomoedas, que é este vídeo. Como sempre, não sou um conselheiro financeiro, isto não é um aconselhamento financeiro, bora lá ver o que é que eles disseram. Bem, então a verdade é que o relatório, quando chega à parte das criptomoedas, começa a falar de todos os problemas que existiram nas criptomoedas no ano de 2022, mas também de todas as coisas boas. E existiram algumas coisas boas, como por exemplo, Bitcoin atingiu uma vez mais o seu máximo de hash rate, o merge de Ethereum e muitas outras coisas que foram acontecendo, principalmente em segundas camadas, e que foram os casos positivos, para além de toda a adoção que houve em 2022 de governos, de fundos, como por exemplo a BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo. Mas foca-se essencialmente nas coisas más e que ajudaram num mercado que já estava claramente a descer, porque todo o mercado financeiro desceu. Mas obviamente as calamidades da Terra, Luna, da FTX, da Genesis Capital e da Three Arrow Capitals, tudo isto ajudou a que algumas moedas tenham caído muito mais do que o mercado financeiro, mas a verdade é que todas elas caíram ou mesmo ou mais. A seguir, o relatório foca-se nas três grandes revoluções que vieram com o blockchain em si. A primeira é a revolução do dinheiro. E a revolução do dinheiro é, ok, agora os governos já não controlam completamente o dinheiro. A segunda revolução é o DeFi, é a revolução financeira. A terceira revolução é a revolução da internet, com o Web3. E em termos de dinheiro, e eles olham muito para Bitcoin neste relatório, o que eles dizem é, por exemplo, Bitcoin é transparente e auditável, o controle por parte das instituições é mesmo muito difícil, a inflação é controlada, e tudo isto ajuda a criar a ideia de que Bitcoin e as moedas que forem bem feitas têm realmente uma base muito interessante para evoluírem. A seguir explora então a segunda revolução, a revolução financeira. O DeFi não precisa de intermediários, é algo completamente global, é também transparente e auditável e, para além disso, é open source, o que vai ajudar a uma expansão e a uma evolução muito mais depressa do que se fosse de outra forma. Por fim, analisam obviamente a Web3, controlada por pessoas. As regras são definidas por protocolos e não pelas apps. Não são as apps que controlam isto, não são as instituições que controlam isto. São as pessoas e os protocolos. Pelo meio, eles exploram as novas formas de se ganhar dinheiro com o Web3 e também o facto de que cada vez mais a tendência de consumo vai ser pela internet. E então o Web3 acaba também por ser um veículo de aproximação dessa tendência entre o consumidor e aqueles que vão sustentar as redes. E todos eles ganharem com isso. Agora, este vídeo obviamente vai ser muito mais pequeno do que o vídeo anterior, porque o vídeo anterior falava de N tecnologias, eu aqui estou-me a focar só em criptomoedas. Mas vou-vos deixar aqui só algumas previsões que a ARK Invest faz. Primeiro, e se calhar aquela que é a mais importante, a ARK Invest estima, e obviamente isto pode falhar por valores ou pode falhar por anos, mas estima que em 2030 todo o mercado de criptomoedas tem um valor de mais ou menos 25 trilhões. O que a comparar com 1 trilhão que vale agora é mesmo muito. Claro que pelo meio muitas criptomoedas vão desaparecer, outras vão aparecer, porque estamos a falar há 7 anos, e em 7 anos acontece muita coisa de um ponto de vista tecnológico. Andem 7 anos para trás e praticamente estávamos no início das criptomoedas. Depois, previsão arrojada, sinceramente, mas bastante interessante, que é, eles acreditam que na década de 2030, portanto pode ser daqui a 7 anos, pode ser daqui a 17 anos, na década de 2030, Bitcoin chegará a 1 milhão de dólares. É verdade que eles neste relatório não falam da inflação. Vamos supor que estamos a apontar para daqui a 15 anos. Em 15 anos, daqui a 15 anos, 1 milhão de dólares claramente não vale o mesmo que vale hoje, porque vai continuar a existir inflação, o dólar vai valer cada vez menos, porque é assim que tem sido sempre. Mas mesmo assim, 1 milhão de dólares é bastante. Por outro lado, eles também apontam que os valores que a Bitcoin alcançou em novembro passado, que foram o fundo, que foram o máximo do buraco. Eu sinceramente, eu não acredito, mas é apenas a minha visão. Obviamente eles são muito mais especialistas do que eu, mas eu acho que Bitcoin, este ano, provavelmente ainda vai ter um valor mais baixo do que ele teve em novembro. Mas posso estar errado e espero bem que sim. Eles acham que sim, Bitcoin na década de 2030 vai valer 1 milhão, mas, e aqui eu concordo com eles, vai demorar um bocadinho até isto começar a subir. Eles apontam para o próximo ano
para começar a subir aos poucos. Claro que eu com isto não estou a dizer que Bitcoin agora não possa, daqui a uns tempos, estar a valer uns 30 mil dólares. Mas este crescimento que eles falam em direção a 1 milhão de dólares, isto vai demorar um bom bocado. Pelo meio, obviamente, o dólar está a valorizar, está a desvalorizar, anda por aí fora, portanto tudo isto conta. Vou aproveitar este bocadinho para falar durante 2 minutos sobre uma parceria que eu tenho, para vocês poderem inscrever, e terem aqui uma boa plataforma, não só para Forex, mas também para aprenderem muita coisa. Então pessoal, muito rapidamente, FXView. E eu às vezes utilizo a FXView. Estamos a falar de uma plataforma muito usada para Forex, mas vocês conseguem basicamente fazer aqui um bocadinho de tudo, desde o obviamente Forex, commodities, índices, ações, por aí fora. E o Forex é algo interessante quando o dólar e o euro andam aqui para cima e para baixo um com o outro, e a FXView, dentro do Forex, tem as comissões mais baixas do mercado. E nesse aspecto é excelente. No entanto, eu aconselho-vos a inscreverem-se na FXView, porque vocês podem chegar aqui à parte da educação e recursos e têm mesmo muita coisa. E eu vou ser muito rápido. Vocês têm um glossário simples a explicar cada um daqueles termos que vocês provavelmente já ouviram e que alguns ainda não sabem o que é. Notícias do mercado é muito interessante. Eu venho aqui muitas vezes. Vocês ainda têm Mercado Insights, o que também é muito interessante. E está sempre bastante bem atualizado, tal como as notícias. Eu venho aqui muitas vezes. Para quem estiver a começar, tem aqui muitos tutoriais, beginners, experts e por aí fora. Há aqui mesmo muita coisa, como vocês podem ver, para se ver. Por fim, alguns webinars, mas estes já não estão atualizados. Como vos disse no início do vídeo, os spreads e as comissões são muito baixas. $1 por 100 mil dólares é realmente uma comissão muito baixa e que é muito fixe, principalmente para quem fizer Forex. Se vocês quiserem começar a experimentar primeiro como é que é isto em termos de Forex, em termos de commodities, por aí fora, com comissões realmente muito baixas e muito rápidas, vocês inscrevam-se e depois de se inscreverem podem criar uma conta demo. E na conta demo, vocês obviamente escolhem a plataforma na qual querem negociar. Há o MetaTrader 4, MetaTrader 5, eu estou aqui na ActTrade e como vocês podem ver, isto aqui em cima diz FXView Demo. E a partir daqui vocês podem escolher o que quiser. Vamos supor Forex, vamos supor que vamos aqui para o euro-dólar, está aqui em cima, e como vocês podem ver por aqui, a velocidade a que isto é atualizado é bastante grande. Depois é uma questão de vocês verem quando é que querem entrar, quando é que querem sair, quanto é que querem gastar, e neste aspecto, obviamente, aqui o gráfico é um gráfico TradingView, portanto tudo na boa, vocês de certeza que já viram isto N vezes, mas como vos disse, para além do Forex, vocês têm aqui muitas commodities, têm muitos índices, por exemplo aqui o muito famoso SP500. E então, pessoal, para além da FXView ter toda a parte de educação que eu vos estava a dizer, eu acho que eles são muito bons pelas poucas comissões que têm. E então são ideais, principalmente, para quem quiser fazer transações muitas vezes ao dia, muitas vezes à semana, e não seja aquela pessoa que, ok, eu vou comprar e deixar. Ok, aí a vantagem não é tão grande, mas para quem esteja sempre a comprar e a vender, quer seja long, short, forex, o que for, esta é uma plataforma simples, rápida e com comissões mesmo muito baixas. E como eu estava a dizer, estou-vos a mostrar isto também porque me têm perguntado muito a nível de Forex, que é uma coisa que eu tenho falado pouco aqui no canal. Têm-me perguntado muito qual é que é a plataforma ideal. E pessoal, a plataforma ideal de Forex é aquela que seja bastante rápida, e como vocês podem ver aqui, os valores estão sempre a mudar, mas que também seja com comissões muito baixas, porque a ideia do Forex não é nós fazermos algo e esperarmos para sempre, como muitas vezes fazemos com ações ou com criptomoedas. Forex é comprar e vender rapidamente e ter mecanismos como estão aqui para vocês automaticamente definirem quando comprar, quando vender, quando parar e por aí fora. Num próximo vídeo vou-vos falar ainda da parte do Zulu Trade, que é a parte da comunidade de investimento, onde vocês podem fazer copy trading, mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Aquilo que eu vos vou pedir é para vocês deixarem nos comentários se costumam fazer Forex e se alguma vez utilizaram FXView. Se tiverem utilizado FXView, quer seja para trading, quer seja para a parte mais educacional, deixem nos comentários qual é a vossa opinião em relação a esta plataforma, para eu também saber o que é que vocês procuram e o que é que vocês acham. No entanto, toda a teoria deles é sustentada no facto de que, apesar do mercado estar a cair e haver alguma descrença em relação ao mundo das criptomoedas devido a tudo aquilo que aconteceu, todas as fraudes, todas as perdas de dinheiro, stablecoins e por aí fora, mas a verdade é que se olharmos para Bitcoin, as grandes notícias de Bitcoin foram todas positivas. O aumento da hash rate numa altura em que toda a gente esperava que caísse, principalmente tendo em conta que estamos perante uma crise energética. O que quer dizer que a energia está mais cara, é muito mais caro minerar Bitcoin
Esperava-se que muita gente abandonasse, por isso simplesmente em alguns países, se calhar, minerar neste momento uma Bitcoin dá um bom lucro, mas, por exemplo, em novembro não dava lucro quase nenhum em muitos países. E a verdade é que não houve grande abandono. E a verdade é que, apesar de estarmos num bear market, a hash rate da Bitcoin, é verdade que teve algumas quedas, mas neste período de bear market subiu. A seguir, este relatório fala de quê? Smart contracts e, obviamente, quando se fala de smart contracts, começamos a falar principalmente de altcoins. Falamos de Ethereum, falamos de outras pelo meio e, obviamente, que todas as outras coisas estão lá pelo meio, como NFTs e por aí fora. Tudo isto, na realidade, podem ser smart contracts desde que bem feitos. E aqui o relatório foca-se bastante no facto de que muitos destes problemas que existiram em 2022 têm a ver com o facto de existiu falta de transparência e falta de descentralização em algumas moedas. Muita gente não conseguiu ver a falta de descentralização porque não havia transparência suficiente. Então estes dois pontos são super positivos. E apesar de eles não mencionarem de forma direta o que é que eles acham que vai prevalecer e o que eles acham que vai cair nos próximos anos, se nós olharmos com atenção, eles estão a dizer que Ethereum irá sobreviver, mas muitas das outras não. E olhando para os fundamentos deles, eu concordo com muita coisa. Pessoal, se nós olharmos só para as notícias que envolvem Bitcoin e que envolvem Ethereum, a esmagadora maioria são positivas. Mas as duas moedas desceram. E desceram porquê? Desceram porque todo o mercado desceu. Porque o mercado caiu em descrença, porque as pessoas tiraram dinheiro, porque há inflação, as pessoas têm que pagar empréstimos, não conseguem investir tanto. Algumas pessoas estão desempregadas e, obviamente, quando os juros sobem e nós temos que pagar algumas dívidas, ao mesmo tempo o nosso dinheiro vale cada vez menos por causa da inflação, nós pagamos em muito do nosso investimento e vamos pagar empréstimos, porque neste momento o empréstimo custa muito mais do que há um ano e meio. Isto para além de que, obviamente, pelo meio há toda uma instituição financeira que está a tentar vender-nos todo o tipo de produtos financeiros que são mais seguros de um ponto de vista da nossa mentalidade, apesar de muito provavelmente em alguns casos não serem e noutros não terem rentabilidade quase nenhuma por comparação com os juros que temos agora. Mas a verdade é que se olharmos para Bitcoin e se olharmos para Ethereum, aquilo que foi negativo foi a queda do mercado. E isso é global. Mas Bitcoin e Ethereum, eu estou-me a focar nestes dois porque estes é que na realidade andam com o mercado, não estou a dizer que as outras também não sejam boas. Estas duas são aquelas que estão a acumular uma vez mais sucesso e adoção. Num momento de enorme queda, a BlackRock investiu muito, mas mesmo muito, em Bitcoin. E vai investir cada vez mais porque BlackRock tem muito dinheiro, tem lá muita gente com muito dinheiro e eles vão querer investir em Bitcoin nos próximos tempos. E então, olhando para tudo isto e olhando que eventualmente aparecerá um bull market, provavelmente estas previsões até podem estar um bocadinho fora, vamos supor, Bitcoin a 1 milhão até pode ser demasiado para a nossa visão do que é 1 milhão agora, mas daqui a 10 anos 1 milhão continua a ser muito dinheiro, mas se calhar equivale a 700 mil agora ou algo assim parecido. É verdade, continua a ser muito dinheiro? Obviamente que sim. Eu acredito que tanto Bitcoin como Ethereum vão ter valores que vão ultrapassar os seus recordes de 2021. Absolutamente, para mim, faz todo o sentido e acho que irá acontecer. Em relação a estes valores, há coisas em que eu acredito e há coisas em que eu não acredito tanto. Mas acima de tudo, pessoal, acredito em tecnologia. Acredito na descentralização de algumas coisas. Acredito que alguns NFTs fazem todo o sentido. Alguns smart contracts fazem todo o sentido. Algumas criptomoedas fazem todo o sentido. E acredito que muitos fundos e muitos países cada vez mais vão adotar isto. Obviamente pelo meio vai haver regulamentação, vai haver ataques, vão continuar a existir fraudes que também existem no mundo financeiro que nós conhecemos de moeda e de dinheiro físico, euro, dólar, o que for. Também existem essas fraudes, mas gostava bastante de saber aqui a vossa opinião. Deem-me as vossas previsões. Onde é que vocês acham que Bitcoin está na década de 2030 e se acham que Ethereum vai valer mais enquanto market cap do que Bitcoin? Gostava de saber essas vossas opiniões. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, vejam o meu Instagram, está lá muita coisa também interessante a acontecer. Subscrevam o canal se não subscreveram, comentem, sabem que eu demoro um bocadinho. Obrigado a todos pelo vosso apoio, grande abraço, até à próxima.